Um tratamento inovador com o uso de Ozempic fez com que 86% dos pacientes diabéticos deixassem de utilizar insulina. A pesquisa foi apresentada no Congresso de Gastroenterologia da Europa Unida. O novo procedimento é combinado com a semaglutida, princípio ativo do Ozempic. O primeiro experimento em humanos foi feito com 14 pessoas com idades entre 28 e 75 anos que passaram por um procedimento de sedação profunda. Esse tratamento teve como objetivo melhorar a sensibilidade do corpo à própria insulina produzida pelo organismo. Depois, os participantes foram submetidos a uma dieta líquida durante 2 semanas. Após esse período, a semaglutida foi incluída até 1 miligrama por semana. No acompanhamento geral, de 6 a 12 meses, 86% desses pacientes não precisaram mais usar insulina. E esse resultado se manteve por 2 anos. O diabetes tipo 2 afeta cerca de 422 milhões de pessoas no mundo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Uma linhagem do vírus SARS-CoV-2 que vem se espalhando pelo mundo foi detectada no Brasil. A linhagem chamada de XEC ou Check, que pertence à variante Ômicron, foi identificada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. O primeiro achado foi realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz em amostras referentes a 2 pacientes residentes na capital fluminense, diagnosticados com Covid-19 em setembro. A identificação foi realizada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios do Oswaldo Cruz, que atua como referência para o SARS-CoV-2. Junto ao Ministério da Saúde e à Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro foram rapidamente informados sobre o achado. As sequências genéticas decodificadas foram depositadas numa plataforma online no final de setembro para início de outubro. Depois das sequências do Rio de Janeiro, também foram depositadas por outros grupos de pesquisadores genomas da linhagem Check, conforme dito XEC, decodificados em São Paulo, a partir de amostras coletadas em agosto, e em Santa Catarina, de 2 amostras coletadas em setembro. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Aumentam os casos de síndrome respiratória aguda grave entre os idosos, provocada por Covid-19. É o que mostra o último boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. Os registros da síndrome, provavelmente por Covid, cresceram principalmente nas regiões Norte e Nordeste, nos estados do Acre, Pará e Pernambuco. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, os casos positivos para a Covid chegaram a 30% e os mortos totalizaram 63%. O boletim aponta para uma tendência de queda e de diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave em estados da região Centro-Sul. Minas Gerais e Pernambuco são as 2 unidades da federação que apresentam sinal de aumento. O Infogripe também detectou uma redução nos registros graves por rinovírus, que afeta especialmente adolescentes de até 14 anos. Apenas em Santa Catarina e, novamente, em Pernambuco, foi verificado um aumento das ocorrências graves pelo vírus. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Faturamento do setor de serviços, um dos que mais geram emprego no país, diminui. Dados do IBGE indicam que em agosto houve um recuo de 0,4% na comparação com julho. A queda foi puxada pelos segmentos de transportes e de informação e comunicação. O gerente do IBGE, Rodrigo Lobo, destaca, no caso desse segundo setor, a queda no faturamento dos cinemas.
já que em julho, período de férias escolares, muito mais gente saiu de casa para ver um filme do que em agosto. No campo negativo, o destaque ficou com informação e comunicação, que recua 1%, pressionado pela menor receita vinda das empresas que atuam com salas de cinema, exibição de filmes em salas de cinema. Esse movimento de queda tem a ver com o fato de que julho foi um mês de recesso escolar e muitas famílias acabam tirando férias no mês de julho, e acaba sendo um dos programas prediletos aí das salas de cinema, e que, portanto, tem ali uma queda de receita na passagem de julho para agosto, em função do fim das férias e do retorno às aulas das crianças, né? O gerente do IBGE destaca que o desempenho do setor de serviços em agosto só não foi pior. Por exemplo, porque segmentos como o de serviços relacionados ao setor financeiro cresceram. No campo positivo, destaque fica com a atividade de outros serviços, que avançaram 1,4% na passagem de julho para agosto, impulsionado pelo aumento de receita das empresas que atuam com corretores de títulos e valores imobiliários, soluções de pagamentos eletrônicos, administração de bolsas e mercados de balcão. Apesar da queda de agosto, o setor de serviços, no geral, tem mostrado um desempenho 15% acima do registrado antes da pandemia de Covid-19. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Sai o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio 2024. A programação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. São mais de 5 milhões de inscritos nessa edição. É o maior número desde 2020. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Na primeira etapa, o participante fará a redação e deverá responder a 45 questões de linguagens, entre língua portuguesa, inglês ou espanhol, e 45 de ciências humanas. Já no final de semana seguinte, são 45 questões de matemática e mais 45 de ciências da natureza. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham Vendas nos supermercados voltam a crescer. Em agosto, o aumento foi de 1% na comparação com julho e de 1,16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira do Setor, a Abras. Para a entidade, fatores como a queda do desemprego e o crescimento da renda da população têm sido decisivos em 2024 para o aumento das vendas, já que quando a população tem mais dinheiro para gastar, o supermercado costuma ser uma das primeiras opções. Além disso, também pesa a injeção de dinheiro na economia, por exemplo, com o pagamento do abono do PIS/PASEP e a liberação de lotes bilionários de restituições do imposto de renda, além de programas sociais. Do começo do ano até agora, as vendas nos supermercados cresceram 2,54%, índice que supera a projeção do setor para 2024 de uma alta de 2,5%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O governador Cláudio Castro deu a ordem de início para a construção do novo Centro Profissionalizante Fava de Mel, unidade que pertence à FAETEC e atende jovens e adultos com deficiência intelectual e com transtorno de espectro autista. A cerimônia aconteceu agora em outubro na FAETEC de Quintino e contou com a presença da primeira-dama Analine Castro, da secretários de Estado, alunos da rede e entre outras autoridades. A obra tem investimento de R$8 milhões e tem previsão de entrega até outubro de 2015, ou seja, do próximo ano. A nova unidade terá 3 salas de aula, uma sala multiuso, 7 laboratórios, refeitório, área coberta para recreação, além de um auditório com capacidade para 100 pessoas. O Centro Profissionalizante Fava de Mel oferece cursos técnicos de auxiliar de cabeleireiro, de escritório, de garçom e de cozinha, e tem duração de 2 anos. O Centro Profissionalizante Fava de Mel
atende atualmente 120 alunos e teve, depois de 10 anos, a reabertura de um novo edital para a inclusão de novos estudantes. A unidade é referência de ensino em todo o país e ano passado recebeu o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, que contempla entidades na qual o trabalho seja destaque na defesa e promoção da educação no Brasil. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou a relação de mais de 2.000 empresas de apostas esportivas que vão sair do ar nos próximos dias por falta de autorização pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil. A Anatel começou na última semana a notificar as prestadoras de serviço para que derrubem os endereços. O tempo para a execução do bloqueio vai depender das medidas empregadas pelas prestadoras. Desde o início do ano, o governo começou a estabelecer regras para delimitar a operação das empresas de aposta online no país. Aquelas que manifestaram interesse em se adaptar às regras vão funcionar até dezembro. Já a partir de 2025, serão autorizadas a funcionar só as que estiverem dentro das normas. O governo pretende restringir também determinadas formas de pagamento nas apostas online, como o uso de cartão de crédito e do cartão do Bolsa Família. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. No próximo dia 21 de novembro, mais de 380 mil advogados e advogadas do Estado de São Paulo vão participar de mais uma eleição. O pleito é para escolher a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, para os próximos 3 anos, período que vai de 2025 a 2027. Além disso, serão eleitas também as diretorias da CAASP, que é a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, e das 257 subseções do Estado, também conselheiros e conselheiras estaduais e federais. Pela primeira vez, a eleição será realizada de forma 100% online, como conta o presidente da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, Márcio Caiati. Eu, como advogado há 34 anos, eu vejo como um avanço democrático extraordinário. Hoje, com o processo online, qualquer advogado ou advogada, em qualquer local, ou qualquer estado, ou em qualquer país, basta ter acesso à internet que poderá exercer o seu direito ao voto. Isso é a expressão mais bonita e mais pura da democracia. Márcio Caiati diz que a comissão está trabalhando para garantir toda a segurança e acessibilidade da votação online. Nós contratamos, a Ordem contratou, uma empresa que tem expertise, talvez a empresa com a maior expertise no mercado, na realização de eleições virtuais. Além da empresa que já tem este pleno conhecimento, também foram contratadas 2 empresas independentes de auditoria. Com essa estrutura, nós esperamos e temos convicção de que, além de se ampliar a possibilidade dos advogados, o universo dos eleitores, nós teremos eleições absolutamente seguras, transparentes e eleições, acima de tudo, democráticas, para que o advogado e a advogada possam votar naqueles que entendam que poderão melhor representar a classe pelos próximos 3 anos. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB São Paulo e que estejam em dia com o pagamento das anuidades. O profissional que não participar e nem justificar a ausência no período de 30 dias após o pleito fica sujeito a multa equivalente a 20% do valor da anuidade. Mais detalhes sobre todo o processo de eleições na Ordem Paulista estão disponíveis no site eleições2024.oabsp.org.br. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Até 29 de novembro, as empresas interessadas em participar da segunda fase de teste do Drex, versão digital do Real, poderão enviar propostas ao Banco Central. Os testes se concentrarão no desenvolvimento de negócios vinculados a smart contracts, os contratos inteligentes, gerados por tecnologia blockchain utilizada nas criptomoedas. Os contratos inteligentes são programas que executam automaticamente os termos e as condições de um contrato assim que ele for ativado. As ações como transferência de dinheiro, pagamentos, registros, multas por atraso ocorrem automaticamente, diminuindo etapas burocráticas como escrituras e assinaturas em cartório, o que reduz custos e melhora a eficiência. Entre as operações com contratos inteligentes estão a compra e venda de veículos, de imóveis e negociações de ativos do agronegócio. No caso da venda de um veículo com contrato inteligente, por exemplo, não haveria a discussão se caberia ao comprador depositar antes de pegar o bem ou se o vendedor, na verdade, teria de transferir os documentos antes de receber o dinheiro. Todo o processo passará a ser feito instantaneamente por meio de um contrato automatizado, reduzindo o custo com burocracias, intermediários e acelerando as operações. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. 3 estados registram infecção por nova variante do vírus da Covid. A nova linhagem do coronavírus tem se espalhado pelo mundo e chegou por aqui. Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina já detectaram a variante Check. O primeiro caso foi constatado pelo Instituto Oswaldo Cruz em amostras referentes a 2 pacientes que moram na capital fluminense e que foram diagnosticados com Covid-19 no mês passado. Segundo o estudos, a nova linhagem deriva da variante Ômicron e é resultado de uma recombinação genética entre cepas que já estavam em circulação. Isso ocorre quando a pessoa é infectada ao mesmo tempo por 2 linhagens diferentes do vírus. A Organização Mundial da Saúde classificou a Check como variante sob monitoramento. Pesquisas apontam que ela pode ser mais transmissível que as outras. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH.